Perto do que ontem. Agora vamos dar um giro por Juazeiro, no norte, Ponte Presidente Dutra. Juazeiro está um pouco mais fechada ali, que Luiz Eduardo Magalhães. Trânsito na Ponte Presidente Dutra acelerado nesse horário, 11h49. E claro, trânsito sempre mais intenso para quem está saindo de Petrolina para Juazeiro do que o inverso. O seu Bahia Meio Dia está começando, hora certa, 11h49. E olha, eu já começo te contando que um homem de 30 anos morreu afogado após ser arrastado pela correnteza em uma barragem localizada na cidade de Campo Alegre de Lourdes. Assunto de Tiago Santos, que já chega por aqui e atualiza pra gente. Que triste, né, Tiago? Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você e para quem está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa situação aconteceu ontem, nessa barragem que fica na zona rural do município de Campo Alegre de Lourdes, aqui no norte baiano, mas o corpo da vítima, de 30 anos, só foi encontrado hoje pela manhã, inclusive pelos próprios familiares. É uma situação que acende um alerta aí, já que a gente sabe, que por conta dessa intensidade das chuvas aqui na nossa região, muitas barragens, riachos acabam ficando cheios. E aí a gente vai inclusive conversar com o bombeiro militar para saber qual é a orientação em situações como essa. Já já eu volto com mais detalhes. Bia. Importante, Tiago, muito obrigada, até já. Agora veja que história, uma mulher foi morta a facadas em Feira de Santana na madrugada de ontem. O suspeito do crime fugiu em direção a Senhor do Bonfim, na região norte do estado, com o carro da vítima. Ele acabou morrendo no mesmo dia do crime em um acidente quando fugia da polícia. Uma história com muitos detalhes. Luiz Gustavo Ribeiro é quem acompanha esse caso. É com você, Luiz. Bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse suspeito, segundo a Polícia Civil, cometeu um homicídio, uma tentativa de homicídio em Feira de Santana. Após esses crimes, ele levou o carro das vítimas e fugiu em direção aqui ao norte do estado. No trecho entre Senhor do Bonfim e Jaguarari, esse suspeito sofreu um acidente e morreu. Já a gente traz todos os detalhes sobre esse caso, que começou em Feira de Santana e também teve esse desenrolar aqui na região norte do estado. Bia. Muito obrigada, Luiz, por essas informações. A gente volta já já com esses detalhes. E na BR-135, em Barreiras, uma cratera se formou num trecho próximo ao centro da cidade e também preocupa ali quem passa pelo local. A gente vai falar ainda dos temporais que atingiram a Bahia nestes últimos dias e vieram aí carregados de raios. Cerca de 200 mil descargas foram registradas no estado em um intervalo de 7 dias. E você lembra dos vários casos de afogamento que trouxemos aqui neste início de ano? Pois é, como forma de evitar essas ocorrências, boias de sinalização estão sendo instaladas na orla de Juazeiro. Olha, mais de 25 cidades do interior decretaram também situação de emergência após fortes chuvas. Quem explica pra gente é Gabriel Pires, que já está se posicionando por aqui. É com você, Gabriel. Esses dados são da Superintendência de Proteção da Defesa Civil da Bahia, viu, Bia? Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. São 28 cidades do interior baiano em situação de emergência por conta das chuvas. A Bahia ainda está em alerta de chuvas intensas, pode chover até 100 milímetros em um único dia. A atenção deve ser redobrada. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes das cidades que estão em alerta aqui na região oeste. É com você. Muito obrigada, Gabriel. Até já. E esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. Olha, um homem de 30 anos morreu após ser arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma área de barragem durante a chuva em Campo Alegre de Lourdes. A situação foi registrada por pessoas que estavam passando ali pelo local. O corpo de Valdiro foi encontrado hoje pela manhã no povoado de Santa Luz, a 40 quilômetros do local que ele se afogou. Tiago Santos acompanha esse caso e chega agora para atualizar essa situação para a gente e também trazer orientações, né, Tiago? Bom dia. Exatamente, Bia. Novamente, bom dia para você e para quem nos acompanha
aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Essa situação aconteceu na barragem de Santa Luz, nas proximidades do povoado de Angico, na zona rural de Campo Alegre de Lourdes. Valdiro Bispo da Cruz, de 30 anos, desapareceu na manhã de ontem, quando tentava atravessar essa barragem, mas acabou sendo arrastado, pela força das águas, pela correnteza, e acabou desaparecendo. Essa situação, inclusive, foi registrada por pessoas que estavam ali, na área, naquele local. É possível ver que Valdiro estava vindo no sentido contrário de outras duas pessoas que também estavam atravessando essa barragem. Essas pessoas conseguiram atravessar. O Valdiro, quando chegou mais ou menos na metade do caminho, acabou possivelmente se desequilibrando e acabou sendo levado pela correnteza. O corpo dele foi encontrado somente na manhã de hoje, inclusive pelos próprios familiares, a cerca de 40 quilômetros do local onde essa situação aconteceu. O corpo já foi, o IML, na verdade, já foi acionado aí para poder fazer a remoção desse corpo. Essa situação, como eu disse, acende um alerta, já que a gente tem acompanhado aqui no Bahia Meio-Dia a intensidade das chuvas aqui na nossa região, riachos, barragens que acabam aí muitas vezes sangrando, e essa situação acaba acendendo um alerta para os cuidados que se deve ter em relação a essa situação. Aspirante Lucas Leite, muito boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Boa tarde. Esse período chuvoso realmente está trazendo uma incidência muito grande de barragens que estão transbordando aqui na região. E isso traz muitos riscos para a população, riscos escondidos que as pessoas às vezes não se atentam, e que às vezes até para pessoas que são excelentes nadadores não é recomendado que você faça a travessia. Essas enxurradas elas vão trazer todo tipo de objetos que você imaginar. Ali vai ter galhos, vai ter rede de pesca, pode ter até móveis eletrodomésticos. E tudo isso faz com que se torne um ambiente extremamente perigoso. Então a recomendação é que nunca busque atravessar essas barragens. E ainda mais quando a gente percebe que a água está realmente ali com uma força, uma correnteza muito forte. Isso, a correnteza é muito forte. Tem alguns outros riscos, por exemplo, pode ter bueiros, pode ter buracos, pode ter ralos, que são situações que podem succionar a pessoa. A força da água é muito forte, então dependendo da situação, às vezes 30 centímetros de água é suficiente para arrastar um carro. Então, você que mora, a população que mora perto de barragens, locais com riachos que numa enchente venha trazer essa situação de enxurradas, em hipótese alguma, tente atravessar esses cursos de água. Mesmo quando, teoricamente, você conhece o local quando ele está seco. Quando ele está debaixo d'água, é outra situação. Isso, é um ambiente totalmente desconhecido, quando traz a enchente. O próprio fluxo da água muito forte, ele vai modificar ali a geografia, o relevo subaquático ali da água. Então, a recomendação é nunca procure atravessar esses locais para não se tornar uma vítima. Aspirante Lucas Leite, aqui do Corpo de Bombeiros de Juazeiro, muito obrigado pela entrevista. A orientação importante, Bia? Como eu falei, a gente tem acompanhado essa situação aqui na região norte do estado. A gente sabe que muitas vezes as principais vias de acesso a determinadas comunidades ficam obstruídas por conta dos riachos, por conta, enfim, da força da água, mas realmente, é evitar, porque situações como essa, que ceifou aí a vida do Valdiro, podem acontecer com outras pessoas. Então, todo cuidado é pouco, e evitar atravessar barragens, riachos, principalmente quando está uma intensidade muito alta, a força da água a correnteza está muito forte. Pode acontecer uma tragédia, como infelizmente aconteceu lá em Campo Alegre de Lourdes. Nossa solidariedade à família do Valdiro. Eu volto com você aí no estúdio. Exatamente, Tiago. Ficam aqui os nossos sentimentos. Obrigada pelas informações e também pelas orientações buscadas aí junto ao Corpo de Bombeiros. Olha, seguindo com os nossos assuntos, mais um acidente foi registrado nas rodovias que cortam a Bahia. Uma cratera, ou melhor, uma carreta carregada de cebolas tombou na BR-135. Olha as imagens na sua tela. Essa carreta estava carregada com cebolas, tá? Isso aí foi na BR-135, em Formosa do Rio Preto, e deixou a pista parcialmente interditada para atendimentos aos feridos e também para fazer ali a remoção do veículo. 3 pessoas tiveram ferimentos leves, ainda bem. Uma equipe da PRF esteve no local para controlar o tráfego e adotar as medidas necessárias. As causas do acidente não foram informadas e, claro, segue aí a investigação, esse caso que a gente vai também acompanhar. Por sorte, ninguém aí ficou gravemente ferido.
E no próximo bloco, você acompanha a situação dos moradores de Luiz Eduardo Magalhães, do Oeste Baiano. Ruas esburacadas causam transtornos para motoristas. A gente volta já. O Grupo Santana traz mais uma novidade para vocês. Em São Desidério e agora também o mais novo supermercado em Barreiras. Criamos um espaço amplo e confortável para sua família. Nossa satisfação é lhe atender bem. Aqui você encontra qualidade e preços baixos todos os dias. Cada produto é selecionado com carinho e trabalhamos com os melhores profissionais. Preparamos o que há de melhor para você. Grupo Santana, cada vez mais perto da sua família. Ser parte de um time é mais que dividir a bola. É saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais. Em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Vem jogar junto. Vem pro Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Mãe, cadê minha camisa? Já procurou, Carlos Alberto? Vamos, amor! Conquistar uma Consul Inversa é motivo de festa. Conquista começa com Consul. Consul casa com Brasil. E aí, é rosa ou azul? É inox. Hoje... Eu sei que entregou a idade, mas eu tirei do fundo do baú! Para vocês dois. Eu quero escutar quando o casalzinho começar a quebrar tudo no estúdio. Flopa, 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 casalzinho. Flopa, 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 casalzinho. Casalzinho vai flopar. Vai flopar. Vai reinar. Coração acelerado. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora com imagens de Botirama, no oeste. O céu ali um pouco aberto, mas 23 graus na cidade. Impressiona, pela imagem a gente pensa que está um pouco mais quente, mas ainda 23 graus em Ibotirama, tudo tranquilo. Rio passando, a ponte ali ao fundo. Agora vamos fazer um giro ainda pelo oeste, Bom Jesus da Lapa, também no oeste. E agora 27 graus na cidade, tudo nublado, sensação térmica de 30 graus. Pode ter aí uma chuva bem leve por volta das 4 da tarde, pode não ocorrer também. E essa imagem sempre nos inspira muita fé. Hora certa, meio-dia e 2 minutos. Olha, moradores de 2 cidades do oeste denunciam problemas graves no abastecimento de água. Água barrenta chega nas torneiras dos moradores. Em outro caso, falta água há 4 dias. Carlos Augusto chega agora com mais informações e impressiona, né, Carlos? Um recurso tão, ou melhor, Carlos deve estar com algum problema nesse momento. A gente vai seguir, claro, com outros assuntos, mas impressiona sempre, né, a gente chegar aqui no Bahia Meio-Dia com essas informações. Falta de água, um recurso muito básico, mas que ainda chega com dificuldade em algumas comunidades ou não chega, né? Agora vamos falar desse assunto aqui, olha, o período de chuvas tem deixado marcas nas ruas de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano. Em algumas ruas, minha gente, a pavimentação danificada preocupa moradores e motoristas que relatam prejuízos e dificuldades para trafegar. Você viu aí imagens antes de ir para o intervalo comercial, impressionante. Vamos acompanhar essas informações. Na Avenida Ayrton Senna, no bairro Florais Leia, buracos tomam conta da via. O trecho é uma importante ligação da cidade e, desde o início do período chuvoso, tem sido ponto de preocupação para condutores que passam por aqui. No mesmo bairro, a pavimentação da rua Morro do Chapéu também é alvo de críticas. Bastante buraco na cidade, você corre o risco de cair e machucar. Já vi carro ficar dentro de buraco grande mesmo. Aí tem que chamar guincho, tudo. Tá uma situação difícil. Ulisses já perdeu um pneu e danificou o para-choque do veículo. É uma calamidade fora de sério. Isso é uma verdade. O senhor caiu no buraco, né? Quebrou o para-choque, um prejuízo danado aí. É ruim demais, né? É, ruim é. E não, com certeza não foi só eu. Com certeza não foi só eu. Estoura pneu, você pode ver que esse pneu aí é novo. Foi colocado no dia que estourou.
Ruas com condições semelhantes são observadas no bairro Mimoso 2. Na Manuel Novaes, populares colocaram pneus para sinalizar os buracos. Em outro trecho da rua, o cinegrafista Tiago Santos encontrou um para-choque totalmente destruído. Tudo quanto é bairro, é no Universitária. A gente passa lá direto, teve carro que arrancou a frente do carro, entendeu? Quando bate no buraco, o impulso é grande. Na Avenida Paraíba, no bairro Cidade Universitária, são tantos veículos que a Superintendência de Trânsito interditou uma parte da rua. Quem tenta furar o bloqueio dá meia volta porque passar é quase impossível. Até mesmo veículos pesados, como ônibus e caminhões, têm dificuldades para passar pela Avenida Salvador. A via leva ao Parque do Oeste e está bem danificada. Do alto, é possível ver que o trânsito chega a parar tamanha adversidade enfrentada pelos condutores. Todos os dias a gente está tendo que pegar a rua alternativa, porque aqui tem muito buraco. É sem condições, tem mais de mês que está nessa situação aqui, ninguém faz nada. Aí você vê o colega, o vizinho caindo, perdendo o para-choque do carro. Tá lamentável. Nos dias de chuva, a situação fica ainda pior. É porque o espelho d'água forma-se em cima do asfalto. Motoristas e motociclistas têm dificuldade para distinguir o que é buraco e o que ainda é asfalto, gerando um grande prejuízo para quem passa por aqui. Segundo moradores, no mês de dezembro a prefeitura realizou manutenção no caminho, mas logo depois os buracos voltaram a aparecer. Foi questão de uma chuva ou duas, já voltou ao caos. E agora, desse mês para cá que vem chovendo muito, terrível, o nosso acesso está praticamente zero. Passo por aqui pelo menos umas 8 vezes por dia e a gente sempre vê os veículos com muita dificuldade em transitar, especificamente aqui nesse local. Já vi uma senhora de bis cair na minha frente e as crianças do carro ficaram apavoradas, né? E aí as pessoas pararam para ajudar, a sorte que não teve maiores danos, mas a gente presencia com muita frequência esses acontecimentos. Pois é. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães não se posicionou sobre o assunto. Agora, mudando de assunto, a gente volta a falar com o Tiago Santos, que atualiza para a gente a situação da barragem do França, entre os municípios de Miguel Calmon e Piritiba. A situação melhorou por lá após as chuvas, porque o nível da barragem aumentou. Uma notícia boa, Tiago, para os moradores que dependem desse reservatório, cerca de 60 mil moradores. É com você, meu amigo. Exatamente, Bia. No mês de janeiro, a gente falou aqui no Bahia Meio Dia sobre a preocupação, né, dos moradores ali da região de Piritiba, da região de Miguel Calmon, sobre a situação, né, em que se encontrava a barragem do França. A gente trouxe, por exemplo, aqui, mais ou menos ali no dia 8, 9 de janeiro, a informação de que essa barragem estava no nível considerado pelos órgãos de monitoramento crítico. Ela estava apenas aí com cerca de 11% do seu volume útil. Mas, como você disse, felizmente, nós temos boas notícias, né? Um boletim recente aí de ontem, divulgado pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia, a SERB, que é responsável, né, por fazer o monitoramento dessas barragens aqui do nosso estado, mostrou que houve uma mudança no nível da barragem do França. Ontem, por exemplo, ela chegou aí a 28% do seu volume útil. É um número que ainda é baixo, obviamente, porém, quando a gente leva em consideração o cenário que estava aí há 2 meses, né, 2 meses atrás, a gente realmente percebe que é uma notícia boa, que é um alívio para os moradores ali da região. Antes, quando ela estava em 11%, né, do seu volume útil, ela estava no período considerado crítico. Agora sai desse nível, desse grau de severidade crítico para um grau de atenção. Uma situação mais aliviada de fato, e a tendência é que, como está chovendo bastante ali na região, esse nível possa melhorar nos próximos dias. A barragem do França, que fica entre os municípios de Piritiba e também Morro do Chapéu, região centro-norte, Chapada Diamantina, aqui do estado da Bahia, ela faz parte da bacia do Rio Paraguaçu, que nasce na Serra do Cocal, né, no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Essa elevação, essa mudança no nível
nível do volume da barragem é justamente graças à chuva que tem caído ali na região da Chapada Diamantina. A barragem do França tem como um dos principais afluentes ali o rio Ferro Doido, esse rio que corta ali o município de Morro do Chapéu. Com o volume de água, né, que caiu nesse rio, essa água obviamente foi levada aí também, né, naturalmente, para essa barragem do França, o que fez com que esse cenário se alterasse aí nesses últimos dias. Vale lembrar que a barragem do França abastece cerca aí de 60 mil pessoas dos municípios de Miguel Calmon, parte também dos municípios de Piritiba e também do município de Mundo Novo. São cerca de 60 mil habitantes diretamente, né, abastecidos através dessa barragem, bem como também outros milhares que são abastecidos por sistemas independentes e que dependem da barragem do França. Então, notícia boa, Bia, a gente torce para que essa situação melhore de fato aí nos últimos dias, para que essa barragem que já teve no estado crítico, agora está no período considerado de atenção pelos órgãos de monitoramento, possa chegar aí a pelo menos metade do seu volume útil e até mesmo ter mais que 50% para que de fato a população fique tranquila e não passe pelo mesmo perrengue que estava passando aí, né, de preocupação no início do ano, quando a barragem estava com cerca de 10% do seu volume útil. Como eu falei, como a gente vem falando, né, Bia, a chuva também traz boas notícias para nosso sertão, para o nosso semiárido aqui, para a nossa Bahia. Volto com você aí no estúdio. É verdade, Tiago, muito obrigado pelas informações. Em alguns casos, né, a gente vê ali vários problemas de infraestrutura, em outros casos, comemoração aí, principalmente nesse caso aí, né? Reservatório agora com um nível maior e a população comemora. Olha, 2 mulheres foram flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras durante o período de visita. Você acredita? Elas foram identificadas após passarem pelo equipamento de escaneamento corporal da unidade. Em um dos casos, houve necessidade de atendimento hospitalar para a retirada do material. Quem explica mais detalhes para a gente é Gabriel Pires, inclusive o porquê foi necessária ali a intervenção médica. É com você, Gabriel, explica tudo para a gente. As mulheres, elas têm 25 e 23 anos, viu, Bia? E são companheiras de homens que estão presos no Conjunto Penal de Barreiras. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Essas 2 mulheres, elas tentaram entrar no Conjunto Penal de Barreiras durante o dia de ontem em situações distintas, portando drogas. Só que o equipamento de escaneamento, o Boriscan, ele que realiza uma inspeção corporal que permite observar o que a pessoa revistada carrega tanto dentro do corpo quanto fora dele, esse equipamento identificou a presença de drogas no corpo dessas mulheres. Elas então foram revistadas, a polícia conseguiu identificar esses equipamentos, a Polícia Penal conseguiu identificar essas substâncias com essas mulheres. Uma delas, ela teve que ser levada para a rede hospitalar de Barreiras para fazer a retirada da substância. Elas aí foram encontradas com aproximadamente 50 gramas de substância e outra mulher com 35 gramas da substância. As informações dessas apreensões foram comunicadas à direção da unidade e foram adotadas as medidas cabíveis. Essas visitantes, elas foram encaminhadas para a Delegacia Territorial de Barreiras. Elas estão à disposição da Justiça. De acordo com a Secretaria de Ressocialização, essas ações aí, elas reforçam os procedimentos de segurança adotados dentro da unidade prisional para evitar a entrada de substâncias como substâncias essas aí análogas a drogas dentro das unidades prisionais aqui do estado. Essas mulheres de 25 e 23 estão à disposição da Justiça. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. Chama muita atenção. Olha aí imagens do raio-x mostrando onde a droga foi escondida. Infelizmente, essa é uma realidade. Muitas mulheres continuam aí, mesmo quando esses companheiros são presos, continuam aí servindo, né, esses homens. E esse caso chama atenção. Em Salvador, um caso parecido, tá? A gente muda agora de assunto para falar, ou melhor, segue nesse assunto, mas mudando a localidade. 2 mulheres foram flagradas ao tentar entrar na cadeia pública aqui de Salvador com drogas, mas olha, nesse caso, escondidas em marmitas
que seriam entregues aos filhos internos do sistema prisional baiano. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, no primeiro flagrante, durante a revista, policiais penais identificaram a droga escondida dentro de uma vasilha com farofa. Foram encontrados cerca de 38 gramas de uma substância parecida com maconha. E aí, na outra ocorrência, registrada no mesmo dia e na mesma unidade prisional, uma segunda visitante foi surpreendida durante a inspeção. Ela tentou entrar com cerca de 13 gramas de uma substância parecida com haxixe, também escondida em uma vasilha com farofa. As duas mulheres, mães de detentos nesse caso, foram conduzidas à sala de segurança e presas. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária reforçou que os procedimentos de revista seguem rigorosos protocolos de segurança. Então, lá no Oeste, a gente viu esse caso agora com Gabriel, onde as esposas aí de detentos tentaram entrar com drogas escondidas nas partes íntimas, e na capital baiana, mães de detentos escondendo drogas em farofas, no que seria aí alimento, né? Mas a polícia conseguiu identificar tudo isso durante a vistoria ali das visitas. Olha, seguindo com os nossos assuntos, moradores de duas cidades do Oeste denunciam problemas graves no abastecimento de água. Água barrenta está chegando ali nas torneiras dos moradores. Em outro caso, falta água há 4 dias. Carlos Augusto é quem chega agora com mais informações, ele que explica esses detalhes. E, Carlos, chama a atenção, né, um recurso tão básico, mas que não está chegando aí a essas comunidades. Agora sim, sinal de Carlos estabelecido é com você, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Básico e que a gente precisa usar frequentemente, né? Todos os dias da semana. Mas é uma pena realmente a situação que esses moradores de Santa Maria e de Angical estão vivendo. Deixa eu só esclarecer, Bia, a gente conseguiu retornar daquele lugar que a gente estava originalmente, quando você nos chamou pela primeira vez. Estamos mais próximos aqui da entrada de Barreiras para conseguir um sinal melhor e conseguir participar de uma forma com qualidade, né, de áudio e vídeo aqui no Bahia Meio Dia. Mas vamos lá então, primeiro o problema lá de Santa Maria da Vitória, né? De acordo com relatos que a nossa produção passou para a gente, né? Eles receberam telefonemas lá do pessoal de Santa Maria da Vitória reclamando sobre a qualidade da água que é disponibilizada nas torneiras. Essa água que é fornecida para os moradores como sendo tratada pela SAAI. Segundo os moradores, há pelo menos 5 anos já, essa água chega sem tratamento diretamente do rio que abastece a localidade de Tiririca. É uma água bastante marrom e de qualidade suspeita, né? Será que realmente ela é boa para o consumo humano ou pode trazer problemas no futuro, hein? Essa é a reclamação dos moradores. Aí a gente recebeu uma nota oficial por parte da SAAI, que é a empresa lá de Santa Maria da Vitória, dizendo que em relação à denúncia, o município conta com mais de 46 pontos de captação de água, onde inúmeras comunidades recebem água de forma bruta, né, para limpeza, consumo, inclusive dos animais, né, visto que a água potável chega a essa comunidade ou às comunidades através de caminhões-pipa que são abastecidos com água tratada diretamente da estação de tratamento, então, da ETA, né, que em cada imóvel obtém um reservatório para a recepção da água tratada, então, para o consumo humano. A SAAI diz ainda que essa operação era realizada pelo Exército através da chamado Programa de Operação Pipa, e como o município não foi mais contemplado, a Prefeitura e a SAAI então assumiram esse trabalho social. Destas 46 comunidades, 10 estão sendo contempladas através do PAC, o processo de aceleração do crescimento, com a água tratada, né, após 11 milhões de investimentos por parte do governo federal. A outra situação se refere à cidade de Angical, é bem mais pertinho de Barreiras, lá um drama, viu? Já há 4 dias que os moradores estão sem água potável, não tem água inclusive para cozinhar.
Imagina só o drama que estão vivendo as donas de casa, né, as pessoas responsáveis para conseguir resolver essa situação, né, melhorar a situação das famílias. Tenho a nota aqui da Embasa, devido à queima do equipamento, após oscilações de energia elétrica na área de captação de água, o abastecimento então foi interrompido. A previsão é que o serviço seja concluído na noite do mesmo dia, portanto hoje, né, quando o fornecimento começará a ser retomado gradativamente nas áreas mais afetadas. Tomara, né, que realmente o prazo seja cumprido e hoje à noite a água volte à torneira das pessoas, porque 4 dias sem água é uma situação, no mínimo, muito complicada. Bia, eu estou voltando com você e daqui a pouco a gente retorna para falar de um problema aqui na BR-135. Já. É isso aí, Carlos. Muito obrigada pelos detalhes. A gente espera, né, que a água volte mesmo aí para as torneiras dos moradores. A gente vai acompanhar esse caso. E no próximo bloco, o suspeito de matar uma mulher em Feira de Santana morre em acidente próximo a Senhor do Bonfim, na região norte. Segundo a Polícia Civil, ele fugiu ali dos policiais, negou ordem de parada, estava em alta velocidade, acabou batendo em um caminhão. O seu Bahia Meio Dia volta já. Eita, mundo melhor! Maçã envenenada? Você vai envenenar o burro? Últimos capítulos. Enfia a maçã na boca do burro, cara de gato. Hoje. Eita lasqueira. Que eu tô me lembrando desses dois. Vocês estão aqui. Só pode ser pra querer fazer o mal pro meu amigo Policarpo. Meu Deus do céu. O que eu faço pra salvar o meu amigo? Eita, mundo melhor. Ele está de volta! Yellow Day Paraíba 3 do 3. Mais uma oportunidade para você comprar com descontos especiais. Ofertas exclusivas no site armazémparaíba.com.br com cupons de desconto e preços imperdíveis. Móveis, eletro e tecnologia em até 10 vezes sem juros nos cartões. Com entrega e montagem grátis. Corra que o estoque é limitado. Yellow Day Paraíba 3 do 3. Exclusivo no site armazémparaíba.com.br. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Hoje, esse lutador escolheu um propósito de vida bem improvável. Eu vou ser padre. Stu, não pode estar falando sério. Mas fortalecer a própria fé vai ser mais difícil do que ele imagina. Você tem uma desordem progressiva muscular. Os músculos vão enfraquecendo até perderem a função. A igreja não vai endossar você para a ordenação. E eu nunca fugi de luta nenhuma. Eu tenho fé em você. Mark Wahlberg, Mel Gibson, em Luta pela Fé, a história do Padre Stu. E não deveríamos rezar para ter uma vida fácil, mas para ter força para suportar uma difícil. Na sessão da tarde. De volta com o seu Bahia Meio Dia, imagens de Barreiras no oeste. O céu está bem aberto, né, na imagem, mas a temperatura agora é de 27 graus. Aí em Barreiras pode ter uma chuvinha por volta das 2 da tarde. Vamos fazer um giro agora pelas nossas câmeras. Juazeiro, no norte, Ponte Presidente Dutra, já bem mais congestionada do lado aí de Petrolina para Juazeiro. E quem sai de Juazeiro para Petrolina não enfrenta dificuldade. Pessoal passeando ali no Rio. Agora em Juazeiro, 28 graus, pode chover à noite, 9 horas ali, 21 da noite pode ter uma chuvinha por aí. Meio-dia e 22 minutos. Uma mulher, minha gente, foi morta a facadas em Feira de Santana na madrugada de ontem. O suspeito do crime morreu no mesmo dia, mas já na região norte do estado, na BR-407, próximo a Senhor do Bonfim, região norte. Segundo a Polícia Civil, ele fugia ali dos policiais, se envolveu em um acidente. Luiz Gustavo Ribeiro volta agora para contar esse caso que impressiona demais pelos fatos. Luiz, é com você.
Oi, Bia. Pois é, esse caso começou em Feira de Santana e esse acidente aconteceu aqui na região norte do estado. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, ele é suspeito de ter cometido um crime de homicídio e também uma tentativa de homicídio em Feira de Santana. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Renato Souza do Carmo. Segundo a polícia, após ele cometer esses crimes, ele fugiu levando o carro das vítimas. Inicialmente, esse carro foi encontrado em uma residência na zona rural de Feira de Santana e depois esse mesmo veículo foi interceptado por equipes policiais já na BR-407, no trecho que fica entre Senhor do Bonfim e Jaguarari, aqui na região norte do estado. Segundo a Polícia Civil, durante a perseguição, esse suspeito que estava conduzindo o carro teria sofrido um acidente. Ele colidiu o carro com uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para atender essa ocorrência. A PRF informou que esse acidente aconteceu durante uma ultrapassagem e que o acidente foi uma colisão frontal entre um carro e uma carreta. Segundo informações da PRF, o suspeito, que foi identificado pela Polícia Civil, conduzia esse carro. Ele foi arremessado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Todo esse caso está sendo acompanhado agora pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que já começou a investigar esse caso. A polícia apura a morte da Eliane de Matos Santana Pedreira, que tem 45 anos de idade. A Eliane foi vítima de golpes de arma branca em Feira de Santana e também apura uma tentativa de homicídio que foi contra o companheiro da Eliane. Segundo informações da Polícia Civil, o companheiro da Eliane foi socorrido com vida para uma unidade hospitalar em Feira de Santana. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, as diligências já começaram na região justamente para identificar as circunstâncias desse crime que aconteceu em Feira. Segundo a Polícia Civil, foi um crime de homicídio que acabou vitimando a Eliane e também uma tentativa de homicídio que tem como vítima o companheiro da Eliane, que foi socorrido com vida e agora está em uma unidade hospitalar. Nós temos uma reportagem que foi feita pela equipe da TV Subaé, que conta um pouco mais, explica melhor como esse crime aconteceu em Feira de Santana. Um crime que aconteceu na madrugada de ontem e aí teve esse desdobramento aqui na região norte do estado com o acidente desse suspeito que morreu após a colisão do carro com o caminhão. Vamos assistir essa reportagem. O episódio chocou a comunidade de Poça d'Água no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. Mas na localidade ninguém quis aparecer, nem falar sobre o assunto. A tragédia aconteceu na madrugada desta segunda-feira, ao lado desta fábrica onde o casal morava. Eliana Matos Santana, de 45 anos, foi morta com golpes de faca. O corpo dela foi encontrado por funcionários do local no quarto da residência. O proprietário do imóvel e marido de Eliana, identificado como Walter, de 72 anos, foi encontrado desorientado, com hematomas e ferimentos no rosto. Segundo a polícia, ele foi agredido e ferido com golpes de marreta. Walter recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para o hospital numa ambulância do SAMU. A polícia tem como principal suspeito o caseiro da fábrica, um rapaz de 36 anos, contratado há cerca de 4 meses. Segundo o depoimento do idoso, ele, apesar de tão pouco tempo de admitido, já tinha feito vários empréstimos, alegando dificuldades financeiras, e que o dinheiro estaria sendo usado para jogos de azar. A suspeita é que ele veio aqui no local durante essa madrugada em busca de mais dinheiro. O principal suspeito é o caseiro, que é envolvido com drogas e também viciado em jogos. Em entrevista com populares, descobrimos que havia um desentendimento, uma discussão entre ele e o patrão por conta de dívidas trabalhistas. Ele trabalhou cerca de 3 meses e queria receber um valor alto, como um valor de R$4.000, porque estava sendo dispensado. E por conta disso houve uma discussão e ele acabou se vingando, do patrão, dessa forma brutal. O idoso contou à polícia que o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Disse ainda que teve uma discussão recente com o caseiro por conta dos empréstimos. O carro da família não foi encontrado na casa. Colhemos câmeras de segurança, o autor fugindo com o veículo da família. Então a principal linha de investigação realmente é homicídio qualificado por vingança. Mas existe também a hipótese de crime de latrocínio. A intenção maior é realmente ele ter cometido o crime para subtrair o veículo e pertences
para poder vender e abater na dívida que ele entendia que o patrão tinha com ele, né? Pois é, de acordo com a Polícia Civil da Bahia, equipes de Feira de Santana, em ação integrada ali com a Corpinha de Senhor do Bonfim, na região norte, buscavam então esse suspeito aí durante as diligências no trecho da BR-407, quando o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Depois de alguns quilômetros, o veículo conduzido pelo suspeito colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava em sentido contrário. O impacto foi tão forte que o motor do automóvel saltou, atingindo ali a lateral da viatura da delegacia de Feira. Os policiais desembarcaram imediatamente com o intuito de efetuar a prisão. Contudo, como o Luiz trouxe para a gente agora há pouco, constataram que o suspeito já estava sem vida. Nenhum policial ficou ferido aí durante essa ação. Uma cratera se formou em um trecho da BR-135 em Barreiras. Os motoristas que passam pela rodovia devem redobrar a atenção. Carlos Augusto, já posicionado, e atualiza essa situação para a gente, né, Carlos? Ainda pela manhã você atualizou para todo o estado no Jornal da Manhã e agora conta para a gente. Boa tarde. Isso mesmo, Bia. Eu estava na BR-135, aliás, ainda estou, né, na BR-135, só que a gente mudou de ponto, porque exatamente no local, né, onde fica essa cratera, onde se abriu esse enorme buraco à beira do acostamento, mais ou menos a 8 quilômetros do centro de Barreiras, a gente não tem o sinal com a qualidade necessária de internet para poder mostrar o problema para vocês que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Por isso a gente veio um pouquinho para cá, mais próximo do centro da cidade, para a gente poder mostrar, então, visualizar essa questão da cratera. Você está vendo as imagens aí? Esse é o buraco que começou a crescer às margens da BR-135, mais ou menos, então, 8 quilômetros do centro de Barreiras, é numa parte mais baixa, para que as pessoas possam se localizar. Quem vai no sentido Barreiras a Riachão das Neves, mais ou menos depois do frigorífico que fica aqui em Barreiras. E tem que tomar muito cuidado, porque por conta das últimas chuvas, né, a erosão foi se expandindo, foi crescendo. O buraco está muito maior do que estava, com quase 1 metro de profundidade, pelo menos, e o mato cresceu muito ao redor do acostamento, que já é estreito. Então imagina só, Bia, a situação dos motoristas, né? A visibilidade já é muito ruim nessa parte da rodovia, porque a iluminação é bem baixa realmente, né? E as pessoas ainda vindo com a questão da chuva não conseguem visualizar a cratera por conta do mato alto que cresceu bem pertinho do acostamento. Então é um perigo muito grande, ainda mais porque nessa rodovia específica, né, a BR-135, é a nossa única via de acesso entre a Bahia e o estado do Piauí. E além disso, boa parte da produção agrícola que é colhida aqui no oeste do estado, né, nas lavouras de soja e nas lavouras de algodão, passa exatamente por essa rodovia. Então o tráfego é muito pesado, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Hoje de manhã eu estive no local, não havia sido feito nenhum tipo de trabalho, mas depois que a gente fez a entrada ao vivo no Jornal da Manhã, né, o pessoal do DENIT esteve aqui ao longo dessa parte onde está se formando a cratera e colocou muitas pedras, né, que chamam a atenção dos motoristas e também ajudam, né, a reter, é uma espécie de contenção para o buraco que está crescendo. Então você que está na estrada, né, que vai passar por essa parte aí de Barreiras, aqui no oeste do estado, a mais ou menos 8 quilômetros da chegada de Barreiras, do lado direito da pista você pode visualizar que já tem um monte de pedra que foi colocada pelo DENIT, uma espécie de contenção para chamar a atenção dos motoristas e também para impedir que o buraco continue crescendo. Mas tome muito cuidado, reduza a velocidade, porque é uma parte mais baixa do asfalto, o mato tomou conta da pista e ainda com essa questão da chuva pode ser muito perigoso, o buraco está bem profundo. Lado direito, então, do acostamento, para quem está chegando em Barreiras, mais ou menos 8 quilômetros do centro da nossa cidade. BR-135, principal via de acesso entre a Bahia e o estado do Piauí. Bia, estou voltando com você ao vivo. A gente está aqui exatamente na 135, acompanhando o movimento. Muito obrigada, Carlos, por todos os detalhes. Recado dado, atenção redobrada e a gente espera que os reparos cheguem logo por lá.
Olha, minha gente, um homem de 58 anos, identificado como Augustinho Lopes de Souza, morreu durante um acidente que ocorreu na BA-210, num trecho ali que passa pela zona rural da cidade de Sobradinho. A Polícia Civil informou que a vítima pilotava uma moto quando, infelizmente, bateu na traseira de um caminhão. O motorista do caminhão foi ouvido e liberado em seguida. O corpo de Augustinho foi encaminhado para o IML de Juazeiro e já foi liberado para sepultamento, que deve ocorrer em Sobradinho. Nossos sentimentos a todos os familiares. E olha, os temporais que atingiram a Bahia nestes últimos dias vieram carregados ali de raios. Em um intervalo de 7 dias, cerca de 200 mil descargas foram registradas no estado. Por isso, traremos aqui um alerta importante para os cuidados com a rede elétrica e a segurança dentro e fora de casa. Raios e trovões fizeram parte da rotina dos jacobinenses nos últimos dias. De acordo com o levantamento da Neoenergia Coelba, entre os dias 19 e 25 de fevereiro, cerca de 1.000 raios atingiram o município. Nesse mesmo período, em toda a Bahia, foram registradas aproximadamente 200 mil descargas elétricas. E a consecutiva queda de raios, de descargas atmosféricas na nossa rede elétrica ocasionam aí possíveis perturbações de tensão, de corrente, que podem gerar inconformidades no fornecimento dos nossos clientes. Muito importante ressaltar que o sistema elétrico da Neoenergia Coelba, ele possui diversos equipamentos para atenuar o efeito dessa crise, dessa queda de descargas, porém, para não haver um colapso do sistema elétrico e uma falta de energia mais prolongada, o próprio sistema, com tecnologias avançadas, faz aí a recomposição dessas falhas, desses possíveis surtos, e aí podem haver inconformidades pontuais em algumas localidades para que não haja um desligamento maior na quantidade de clientes da rede elétrica. Os raios aumentam os riscos de acidentes, tanto externos quanto internos. Uma dessas descargas assustou a família de Neila, após um raio atingir uma árvore que caiu e afetou o carro em que o esposo dela estava enquanto trafegava pela BR-324. Ele precisou parar por 2 horas, mais ou menos, na entrada de Itaitu, e depois dessas 2 horas ele seguiu viagem. Foi aí que estava caindo vários raios, na verdade, e um desses raios atingiu uma árvore, caindo essa árvore em cima do carro, né? Quebrou os faróis. Graças a Deus tivemos o livramento, que a vida em si é o bem mais precioso, mas assim, sinalizando e a preocupação desses vários raios que está acontecendo em nossa cidade. Em ambientes internos, os cuidados também são fundamentais. Durante tempestades, em caso de alagamento ou oscilação de energia, a recomendação é desligar o disjuntor geral e retirar os aparelhos das tomadas. É muito importante que não fique debaixo de árvores em campos abertos. Se houver alagamento, paredes úmidas, desconectem da tomada, da parede, da tomada, os equipamentos elétricos. É muito importante que não voltem a ser religados se o ambiente ainda estiver molhado. Em caso de fios partidos, desnivelados, não se aproximem desses cabos, mas liguem para o Corpo de Bombeiros no número 193 e para a Neoenergia Coelba no número 116. E se esse cabo estiver muito próximo a uma estrutura, a um veículo, não saiam do carro, mas também reforcem esses contatos de Corpo de Bombeiros e da Neoenergia Coelba. As chuvas convectivas, que também são conhecidas como tempestades de verão, normalmente são carregadas de muita energia e são acompanhadas de raios e trovoadas. O que tem chamado a atenção neste ano é que essas chuvas intensas também estão sendo acompanhadas de fortes rajadas de vento. São chuvas provocadas pela ascensão do ar quente e úmido, e quando esse ar quente ele sobe até a atmosfera, ele encontra um ar mais frio e forma aquelas nuvens densas, as famosas cumulonimbus. E aí essas nuvens, elas despencam, elas precipitam com muita intensidade e elas vêm acompanhadas de muita energia. E essa energia provoca essa descarga elétrica, esses raios que têm acometido aqui a nossa região. Para além disso, a gente ainda também tem o cenário das serras, com as chuvas orográficas. Então, a gente tem uma culminância de processos de precipitação aqui em nossas serras da Jacobina.
Recentemente, uma frente fria que veio da Antártica se conectou ao corredor de umidade da Amazônia e formou a zona de convergência do Atlântico Sul. A previsão é que esse cenário se mantenha nos primeiros dias de março. Com raios, trovões e também ventanias, né, que é um cenário muito atípico, né? Rajadas de vento muito forte e que tem provocado danos, inclusive humanos. A chegada de novos temporais deixa Salomão preocupado. Recentemente, a incidência de raios sobrecarregou a rede elétrica do bairro Félix Tomás, onde fica a empresa dele, o que provocou diversos transtornos. Inclusive, teve relatos aqui no bairro que teve televisão, geladeira queimada, né? Mas agora já foi feita uma troca do outro transformador e a energia veio a melhorar. Para evitar acidentes, Salomão redobra os cuidados em dias de chuva forte, principalmente com equipamentos conectados à tomada. A gente tira todos os aparelhos da tomada, né, devido a não ter para-raio. Então é uma questão de logística e segurança da gente, que às vezes acaba atingindo também outras pessoas. A logística de imprimir, né, que a gente trabalha com a quantidade de impressora e precisa estar imprimindo para estar atendendo os clientes. Aí houve a questão também dos atrasos, né? Mas graças a Deus já normalizou tudo e voltamos às nossas atividades normal. Todo cuidado é pouco. Olha, 2 revólveres, uma espingarda e diversas munições foram apreendidas na casa de um homem investigado por violência doméstica, isso em Luiz Eduardo Magalhães. A esposa dele denunciou agressões físicas recentes e relatou à polícia que já sofreu diversas intimidações e ameaças por parte do investigado. Segundo a polícia, o homem não tem registro das armas. Um inquérito foi instaurado por posse ilegal de arma. Medidas protetivas em favor da vítima também foram solicitadas. E depois do intervalo, mais de 25 cidades do interior decretam situação de emergência após fortes chuvas. Esse e outros assuntos você confere já já. O intervalo é rápido, não sai daí. Da sucata. Hoje eu vou querer o de sempre. E eu, o prato de sempre. Vou querer um desse também. Aproveita, essa semana tem promoção na Van. Jogo de jantar Opaline 16 peças de R$ 169,90 por R$ 79,99. Metade do preço. 16 peças por só R$ 79,99. Muito barato. A beleza da porcelana com a praticidade do vidro. Nesta semana, inaugura a loja número 190 em Curitiba. Mês do consumidor Avan. Preço baixo é lei. Ela imagina, ela escolhe, ela decide. Na Casa Campos, a Semana da Mulher é do jeitinho que ela sonha. Monte seu banheiro, sua cozinha, seu quarto, sua garagem. Ambientes completos com descontos especiais para você, mulher. Além de uma semana de promoção, compre e ganhe até R$ 100 de bônus reforma. Sábado, dia 7 de março, temos um convite especial para você. Venha tomar café da manhã e comemorar o Dia da Mulher com a gente. Semana da Mulher, Casa Campos. De volta com seu Bahia Meio-Dia, imagens de barreiras no oeste, trecho urbano da BR-242. Um giro também por Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Nova Brasília. Olha o céuzão lá, já carregado de chuva. Hora certa, meio-dia e 42 minutos. E falando, nas cidades aí da região oeste, fortes chuvas atingem São Desidério e Brejolândia. Por lá teve avenida alagada e queda de muro. Gabriel Pires chega agora e traz as últimas atualizações desse caso, né, Gabriel? Boa tarde novamente, meu amigo. Pois é, Bia, em Santana a situação foi bem crítica na tarde de ontem. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. A cidade ela recebeu ontem um temporal. A gente tem imagens de lojas alagadas, casas cheias d'água, ruas completamente intransitáveis por conta da forte chuva que atingiu o município. Veículos, inclusive, tendo dificuldade de passar tanto na zona urbana quanto na zona rural. Um muro caiu sobre um carro, situação bem crítica lá em Santana, que é um dos municípios atingidos pelas fortes chuvas que estão
que estão tendo aqui no oeste baiano. Além de Santana, nós também temos registros de chuva em Santa Maria da Vitória. Um morador, inclusive, chegou a usar um barco para transitar pelas ruas do município durante essa semana. Em Barra também foram registradas chuvas. 136 pessoas chegaram a sair temporariamente de casa devido aos riscos de alagamento. Elas foram levadas para um colégio e depois já começaram aí a retomar a volta para casa. Também a gente tem registro de chuvas em Irecê, onde também, segundo o IMET, a cidade aí que está em alerta de chuvas intensas. Por conta das fortes chuvas que atingem municípios aqui do oeste baiano e também cidades do norte do estado, como Irecê, foi necessário a decretação de estado de emergência por conta dessas chuvas. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia aponta que 28 cidades do interior do estado estão em situação de emergência devido às chuvas. Essas cidades aí estão atualizando constantemente as informações sobre as tempestades que atingem a Bahia. No momento, diversas cidades da Bahia estão em alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Pode chover até 100 milímetros por dia e os ventos podem aí chegar a 100 quilômetros por hora. A atenção deve ser redobrada ao ficar próximos de fios elétricos, de árvores, para evitar acidentes. Viu, Bia? É com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. E a gente continua nesse assunto, tá? Em São Desidério choveu bastante ontem, segundo moradores. A rodovia Presidente Juscelino Kubitschek ficou alagada. Em Brejolândia também choveu bastante na tarde de ontem. De acordo com moradores, a força d'água foi tanta que chegou a derrubar o muro de uma casa no centro da cidade. Olha essas imagens, como são impressionantes. A força ali da água impressiona de fato. 3 pessoas tiveram que sair dessa residência em que o muro acabou desabando. E olha, minha gente, ao longo desses 3 meses, a gente noticiou aqui para você casos de afogamento em Juazeiro. Pois é, como forma de evitar essas ocorrências, a Prefeitura da cidade iniciou a primeira etapa do plano de gerenciamento costeiro, com a instalação de boias de sinalização na orla da cidade. Esse era um pedido antigo da população. A medida tem como objetivo organizar o uso do Rio São Francisco, e reforçar a segurança de banhistas e embarcações. Vamos conferir na reportagem. Essas boias amarelas agora são parte do cenário do Rio São Francisco na orla de Juazeiro. Elas foram instaladas na primeira etapa do plano de gerenciamento costeiro, que começou a ser colocado em prática nas margens do Velho Chico. Esse balizamento que nada é restringir, ou seja, limitar e delimitar a área onde é propícia para banho, a área que vai manter afastada as embarcações ali de esporte e lazer, que para a marinha é o que mais importa, manter essa segurança, identificação de forma visual muito bem definida, que o usuário, o condutor de embarcações, de moto aquática, possa simplesmente ver e não adentrar aquela área reservada para banhistas. As boias também devem ajudar a reduzir os acidentes envolvendo embarcações e motos aquáticas, que frequentemente são flagradas se aproximando das margens do rio em alta velocidade, colocando a segurança dos banhistas em risco. Elas também podem servir como apoio emergencial para quem está em risco de afogamento, já que o banhista pode se segurar nas cordas até a chegada do socorro. O primeiro local escolhido para dar o pontapé inicial no projeto foi a Marinha, na Orla 2 da cidade. Logo em seguida, nós iremos para a região dos caiaques, depois ali próximo ao Nego d'Água, e por último, aqui nessa região central, nós faremos a Ilha do Fogo. Na segunda etapa, a gente irá caminhar até ali a Ilha do Rodeadouro. Mas o plano de gerenciamento costeiro vai além da instalação das boias. Segundo o secretário, outras medidas ainda devem ser adotadas nos próximos meses. E aí a segunda etapa vem com os emplacamentos, a gente vai estar pondo placa em toda a parte na margem do rio, ações de educação ambiental, ações de conscientização. É um trabalho em conjunto, Marinha, Bombeiros Civis, a própria Secretaria de Meio Ambiente, para dar segurança para os banhistas e para quem faz uso. A previsão é que o boiamento seja concluído até julho e o projeto completo de gerenciamento das margens do Rio São Francisco seja finalizado em dezembro deste ano.
Medidas que são necessárias para garantir mais tranquilidade para quem quer aproveitar a nossa maior riqueza em total segurança. Tem gente que não conhece a região aqui e é muito importante essas boias, que ela sinaliza, ela está avisando aí que é perigo. Uma ação muito importante, Juazeiro precisava mesmo disso, há anos a população pede, que bom que agora o projeto saiu e que vai aí até julho, né? Esse projeto a gente vai seguir acompanhando. Parabéns pela iniciativa. E olha, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Juazeiro vai promover uma ação de beleza voltada especialmente para as mulheres que fazem parte ali da rotina dos mercados públicos do município. A iniciativa será realizada amanhã, tá, no Mercado Produtor, e será levada também no dia 7 de março ao Mercado Joca de Souza. Serão oferecidos serviços gratuitos como spa para os pés, lavagem e hidratação de cabelos e também tratamentos faciais. O objetivo é reconhecer a importância dessas mulheres que trabalham ali diariamente nos mercados públicos da cidade e ajudam a impulsionar a economia do município. Agora, bora de esporte com Rainan Peralva. Acompanhe. Muito boa tarde para você que está ligado no Bahia Meio-Dia e para você que curte o Globo. Não aconteceu. Será que tem novidade pintando ainda hoje? Ou será que vai ficar para o meio do ano? A gente vai trazer informações e atualizações já dentro do Globo Esporte. Se espera. E olha, um projeto que vem transformando a rotina de escolas públicas em Barreiras aposta na imaginação e no amor pelos livros para despertar o interesse das crianças pela leitura desde cedo. No projeto Letrinhas, professores e escritores se unem para mostrar que contar histórias vai muito além das palavras escritas. É bonito ver o gosto que as crianças têm pelas historinhas infantis. Mas tudo depende muito da maneira como elas são contadas. A professora Noélia se doa por inteiro para que os alunos consigam compreender o que o autor quis dizer no livro. Noélia se permite até ser um caracol no meio das crianças para ilustrar a história que elas estão aprendendo. É um trabalho assim bem gratificante, porque as histórias que o Franco traz com a Ariadne Godinho traz ensinamentos falando da sustentabilidade, que é algo que a gente precisa ver no tempo que nós estamos. E esse amor pelo que faz, Noélia transmite no contato diário com as crianças, que já conseguem, do jeito delas, expressar o que aprenderam com o livro, mesmo que ainda não conheçam as letras. São as imagens que ajudam a construir o imaginário infantil. Outra coisa também é o resgate às brincadeiras antigas, que ele traz em uma das histórias dele. Então, as crianças encantam, ficam encantadas, e as famílias também. O projeto Letrinhas nasceu justamente para isso: despertar a curiosidade dos pequenos para assuntos que muitas vezes já fazem parte da rotina deles. Mas por conta da infantilidade, as crianças nem perceberam. Um exemplo é o cuidado com a natureza. Faz um trabalho também engajando as famílias, né, durante o projetinho que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano, e a gente traz as famílias para dentro da escola. A gente confecciona o sabão, né, o sabão reciclável, que é feito com óleo usado. A gente faz uma campanha para trazer o óleo para dentro da escola, o óleo usado, e aí a gente chama as mães, os pais, e eles vêm para dentro da escola e a gente faz essa beleza que você está vendo. E são estes os temas, de uma forma bem divertida, que o Franco Porto conta nas obras literárias dele. Os livrinhos são coloridos e atraentes, até para quem ainda não sabe ler. Franco é um dos escritores da Academia Barreirense de Letras e topou o desafio de participar do projeto Letrinhas voluntariamente, para ajudar as crianças no processo da aprendizagem. Que é justamente criar o gosto pela leitura desde pequenos, né, e promover a literatura em suas diversas formas. Então é por isso que também a maioria dos nossos vem com as músicas dos personagens, que é uma forma também de aliar literatura e música para esse gosto pela leitura. Esse projeto é super interessante porque mesmo que as crianças ainda não tenham sido alfabetizadas, elas aprendem com as imagens a criar histórias paralelas às obras literárias que são feitas. E olha só, a alegria da criançada
brincando e se divertindo com a professora Noélia, em mais uma atividade do projeto Letrinhas, incentivado pela Academia Barreirense de Letras. O projeto já está atendendo 4 escolas públicas e, além da contação de histórias, dá para as crianças os livros de graça para que elas possam se divertir. O Franco mesmo doou vários desde que o Letrinhas virou uma realidade escolar. O projeto Letrinhas ele trabalha com a doação, né, de livros, não só aqui para a Escola São José, mas também para outras escolas do município. E esse acompanhamento para a criação de oficinas de literatura e de escrita criativa. Então a gente faz um trabalho coeso no sentido de formar realmente leitores. Empolgada, a professora Marilde Queiroz Guedes, que preside a academia, diz que o projeto tem ultrapassado fronteiras e permitido que mesmo aqueles que muitas vezes pela própria questão financeira limitada não têm acesso à leitura de boa qualidade, possam, através desta experiência inesquecível, tornar o livro um grande companheiro de todas as horas. Ao fazer essas atividades, eles não trabalham só com a literatura, né? Eles vão para a parte da dramatização, eles constroem maquetes, os mais diversos tipos de trabalhos envolvendo as diferentes linguagens. Muito lindo, viva a leitura que transforma vidas. Agora vamos voltar com o Carlos Augusto para atualizar a situação da BR, aquela buraqueira toda. Como que está a situação agora, Carlos? Boa tarde de novo. Isso, Bia. Boa tarde. Voltamos ao vivo aqui, BR-135, principal via de acesso entre a Bahia e o estado do Piauí. O movimento aumentou aqui na estrada, a gente percebe muitas carretas passando e o buraco, né, a cratera continua, né? Então tem que tomar muito cuidado, os motoristas que passam por aqui. Só para localizar, né, você que está assistindo o nosso Bahia Meio-Dia, fica mais ou menos 8 quilômetros do centro de Barreiras, né? Logo depois que você passa do frigorífico, da entrada da cidade em direção a Riachão das Neves, numa parte mais baixa do asfalto, você vê do lado direito do acostamento, tem um buraco enorme, né? Infelizmente, essa erosão foi comendo uma parte do acostamento, que já é estreito, e o mato, né, por conta da chuva que caiu nos últimos dias, cresceu bastante e esconde o buraco. Então você tem que ter muito cuidado, reduzir a velocidade e prestar bastante atenção nesse trecho da estrada BR-135, porque por conta do mato não dá para ver o buraco, a visibilidade é ruim. Então tem que tomar cuidado. Lembrando que o DENIT já veio aqui pela manhã, né, colocou muitas pedras bem próximo do acostamento para tentar conter essa erosão até que uma obra definitiva seja feita. Então só chamando a atenção, cuidado você que passa nesse trecho da estrada para não ter nenhum problema, tá? BR-135 chegando em Barreiras, acostamento, lado direito da pista. Bia, eu volto com você. Obrigada, Carlos, por trazer novamente aqui esse alerta importante para a gente. E antes do Bahia Meio Dia acabar, a gente traz notícias de emprego para você. O Cine de Jacobina está com 25 vagas abertas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. São diversas áreas. Luiz é quem explica tudo para a gente agora, né, Luiz? Oi, Bia. Pois é, são oportunidades aí para ingressar no mercado de trabalho, diversas áreas e também diferentes escolaridades. Eu estou aqui com a lista dessas vagas que estão disponíveis aqui no Cine Bahia. Tem uma vaga para auxiliar administrativo, exigindo aí ensino médio completo e também experiência mínima de 6 meses. Tem 2 vagas para auxiliar de escritório, também com os mesmos critérios, e 2 vagas para operador de caixa, uma vaga para repositor de açaí, 2 vagas para vendedor de gás e uma vaga para costureira. Todas essas vagas que eu acabei de falar exigem ensino médio completo. Para quem tem o ensino fundamental completo, tem 10 vagas para armador de concreto. Essa vaga aí também exige alguns requisitos e também é preciso ter o comprovante de residência original daqui de Jacobina. Essa vaga de armador de concreto é exclusiva para moradores aqui da cidade de Jacobina, então as pessoas que tiverem interesse em participar dessa vaga devem trazer o comprovante de residência original aqui no Cine, que fica no prédio do SAC aqui em Jacobina. Quem tiver interesse em qualquer uma dessas vagas deve vir até o Cine. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 3h30 da tarde. As pessoas que